Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o arquiteto, professor da UFAL, Heitor Maia, conselheiro federal do CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, representando aqui Alagoas. Portanto, falamos no bloco anterior sobre a participação de municípios alagoanos num seminário de política profissional do CAU, em nível nacional, que trouxe para Maceió essa discussão também, da assistência técnica aqui no estado, a lei da assistência técnica, e apenas um município participou desse seminário, que poderia ali, naquele momento, plantar a semente dessa discussão, hoje que se coloca para a sociedade, para a categoria e para os gestores públicos. Aí eu pergunto, hoje já temos uma outra configuração política no estado a partir das eleições municipais. Qual a expectativa para os novos gestores frente a esse momento que vive o país e que vive Alagoas, consequentemente? Nós somos perseverantes, acreditamos e somos otimistas também. Nós acreditamos que mesmo aqueles prefeitos que foram reeleitos, a partir do momento que tomarem conhecimento e vivenciarem e verificarem que é viável, nosso objetivo é esse, é demonstrar a viabilidade de atuação dessa forma perante essas comunidades, acredito que eles vão se engajar no processo. Esse ano, o Dia do Arquiteto, que é comemorado no dia 15 de dezembro, que é uma homenagem a data de aniversário natalício do nosso colega Oscar Niemeyer, e também uma coincidência, foi a partir de 15 de dezembro que o Conselho começou a funcionar. Andar com as próprias pernas. Exatamente. Então, nosso tema foi ligado exatamente ao planejamento urbano, ligado às prefeituras. Então, nós divulgamos umas peças onde provocamos os prefeitos com relação ao planejamento urbano. E o nosso prefeito eleito, ele teve a atenção e a delicadeza, a gentileza de nos responder, porque a pergunta era, planejar a cidade melhora nossas vidas, é um ato de melhoria da qualidade de vida? Então ele respondeu positivamente, listou algumas ações que ele fez durante a sua primeira gestão e se comprometeu a continuar com essas ações em benefício da população via um planejamento urbano adequado, feito tecnicamente por profissionais capacitados. Então, de certa forma, apesar dessa primeira resposta não ter sido nada animadora, mas nós não vamos jamais perder a esperança de que, porque isso é realidade, isso nós estamos inventando esse processo, faz parte da realidade, existe uma população imensa, carente, que desassistida que precisa, exatamente. A gente até fazia uma comparação no início, quando defendíamos a elaboração dessa lei de assistência técnica, a 18888, nós dizíamos que essa lei seria uma espécie de SUS da arquitetura. Mas assim, o SUS está tão desgastado que a gente evita falar. Mas assim, é uma espécie exatamente disso. Então, da mesma forma que o SUS atende a população carente nessa área de saúde, essa lei, ela pretendia exatamente fazer com que essa população tivesse assistência técnica para fazer a sua habitação. Porque é fato que o inchaço das cidades nos últimos anos criou um certo caos na malha urbana, tanto até na malha viária que leva à malha urbana em geral, quer dizer, a periferia da cidade sofre com isso, não é? Bom, exatamente. Esses projetos do Minha Casa Minha Vida, eles transferem um contingente populacional muito grande para as periferias. Então, assim, como eu falei, além de todos os problemas de infraestrutura que essas periferias não dispõem, que essas populações são impostas, equipamentos urbanos, escolas, etc., ele provoca exatamente esse problema, que é o deslocamento. Então, esse deslocamento ele vem a contribuir mais para o caos urbano, para os engarrafamentos e para custo de deslocamento, para a poluição, etc. Então, se você resolve o problema na localidade, você evita outros problemas que você provoca, que você causa a partir do momento que desloca essa população. Agora sim, é importante a gente saber e não desanimar, porque existem iniciativas muito interessantes. Assim,
muitos não, algumas muito interessantes. Eu acho que o governo do Distrito Federal, por exemplo, ele está desenvolvendo um projeto nessa área de habitação de interesse social muito interessante, assistindo diretamente às populações carentes do Distrito Federal e atuando também nessa parte urbana, né? Eu acho que principalmente na parte urbana, e parte urbana. Esses bairros são bairros que não são planejados, são habitações, aglomerações espontâneas e tem todo tipo de problema. Então, nessa atuação, eles estão procurando também resolver e equacionar esses problemas advindos da falta de planejamento. Então, temos alguns exemplos no Brasil. Então, esses exemplos eles têm que ser divulgados e eles têm que ser assim, entendidos e têm que ser seguidos. Norteadores, né, exatamente. Então, é preciso também se atentar que, de certa forma, não é um caso perdido. Por isso que eu disse, não é um caso perdido. Nós vamos sempre acreditar porque é viável, a população quer, a população precisa, e isso é benéfico para toda a cadeia envolvida no processo, eu não tenho dúvida nenhuma. De humanização do país, não é? Humanização, né, do país também. Pois bem, nós falamos sobre o tipo de projeto que pode ser escolhido, que será dado uma prioridade, o senhor falou, são residências, e o que definirá a comunidade a ser beneficiada? Quais serão os critérios que vão nortear essa escolha? Bom, isso vai fazer parte de um segundo momento, como eu falei. Mas, de qualquer maneira, alguns critérios já estão definidos. O primeiro deles é a renda. Então, o que vai... até a própria lei estabelece muito claramente, para atender populações com renda até 3 salários mínimos. Então, o primeiro é a renda. O segundo é exatamente a tipologia de atuação. Então, vamos ver qual é a demanda, vamos estudar caso a caso. Já existem algumas preocupações de atender, assim, dar prioridade às pessoas que têm necessidade especial, na família, etc. Mas isso não está fechado. De qualquer maneira, vai ter a renda e algumas especificidades. Digo que está relacionado à tipologia porque nós vamos ter uma certa limitação, a princípio, de atuação. Nós não vamos poder atuar em situações muito precárias, de habitações, por exemplo, em costa, que necessite de trabalhos estruturais mais complexos, que necessite... que o poder público chegue antes para resolver essas situações de infraestrutura. Exatamente. Né? Então, assim, problemas técnicos relacionados à nossa formação, nós vamos atuar. Problemas técnicos relacionados a outros profissionais, nós não vamos poder atuar. Assim, até gostaríamos de contar até com a parceria com o CREA, né? Quem sabe, claro, né? Os engenheiros atuarem na parte de estrutural. Até porque os arquitetos viveram juntos durante muitos anos, né? Recentemente é que cada um buscou a sua autonomia independente, não é? Exatamente, pois é. Então, assim, nada contra a engenharia, né? Nada contra, né? O problema é que o conselho é um conselho multiprofissional. E por ser multiprofissional, ele tem que atuar em mais de 30 profissões. Então, quem tem esse desafio, dificilmente vai cumpri-lo bem. Então, isso foi o nosso principal motivo. O entendimento. Nós, assim, precisávamos dar exatamente ter esse cuidado com a nossa profissão, que nós não tínhamos no conselho anterior. Então, que teve a condição até pelo quantitativo de profissionais para seguir de forma independente, não é? Exatamente, né? Apesar de que a gente tem, comparativamente com o conselho anterior, nós temos muito poucos recursos. Provavelmente em torno de 15% do recurso. Enquanto que o sistema Confea-CREA, se tiver recurso de 100, nós temos 15. Então, nós temos pouco. É uma proporção muito desigual, não é? Muito, muito, muito. Mas, assim, temos que otimizar. Nossa grande vantagem é que, por nós sermos um conselho novo, nós tivemos a oportunidade de dar uma nova formatação. Tivemos que contar com os auxílios das tecnologias novas, da informatização, e isso fez com que nós tivéssemos uma racionalidade muito grande, né, no trabalho que o Conselho desenvolveu. Rapidamente, estamos nos 2 minutos finais da nossa entrevista. Numa visão otimista, quando o projeto deve sair do papel? A partir de fevereiro. A partir de fevereiro. A ideia é essa. Agora, sim, a gente sabe que por ele ser um projeto pioneiro,
nós vamos encontrar uma série de dificuldades, né, para poder iniciar realmente a atuar. Mas a ideia é a partir de fevereiro. Como eu falei, esse mês nós estamos concluindo o processo seletivo para o bolsista, arquiteto bolsista, é importante que se diga, é uma bolsa de estudo, é semelhante ao que existe na universidade através de uma bolsa de mestrado, existe a bolsa do residente na medicina, é uma bolsa do arquiteto para atuar nesse projeto específico. Esse projeto tem uma duração de 10 meses, então nós temos que começar realmente em fevereiro, no máximo em março, para nós concluirmos eles em dezembro. Pois bem, no geral, o que é que se pode dizer, umas considerações gerais, sobre o trabalho do CAU este ano de 2016, né, um balanço e essas perspectivas para 2017? Olha, o CAU Alagoas é um conselho, dentre esses poucos recursos que eu falei, é um dos que menos tem recursos. O CAU Alagoas está inserido dentro de um grupo de conselhos chamado CAU Básico. Então, são os 10 conselhos que têm menor orçamento. Mas eu posso dizer a você, aos colegas arquitetos e à população de Alagoas, em todos os aspectos, em todas as ações, nós estamos entre os 5 primeiros ou os 10 primeiros. Então, nós estamos entre os que menos têm recurso e estamos atuando de forma equivalente aos que mais têm recurso. Ou seja, então, otimizando. Otimizando porque nós estamos nesse projeto, porque acreditamos no projeto, e é um projeto que é baseado na impessoalidade, é baseado na otimização dos poucos recursos, é baseado na transparência, é baseado assim, em tudo que uma instituição pública deve se basear para poder atuar. Então, até agora, acho que cumprimos o nosso papel e esperamos cumprir nosso papel. Acho que existe um projeto e esse projeto está sendo bem executado. Eu agradeço a sua participação, professor Heitor Maia, e até uma próxima oportunidade e sucesso na condução desse projeto aqui em Alagoas. Nós agradecemos. Agradeço a você também pela audiência e nosso encontro no próximo encontro aqui no Frente a Frente. Um abraço e até mais.